Muito bem, louvado seja Deus. Nós estamos começando esse momento do nosso culto, um culto diferente na sua casa. O Senhor nosso Deus possa estar levando, através da nossa vida, uma bênção para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. E hoje eu estou aqui com o pastor Edson. Nós vamos estar batendo um papo no nome de Jesus. Muitas pessoas recebem uma nova oportunidade, uma oportunidade de uma nova vida, mas às vezes fica perguntando, mas o que eu vou fazer agora, né? De que forma eu vou agir e como eu vou fazer para me manter liberto, como eu vou fazer para me manter agora na presença de Deus. Então hoje nós queremos aqui, eu e o pastor Edson, no bate-papo, mostrar para você alguns passos para você receber a verdadeira libertação e também dar uma continuidade nessa libertação que você recebeu da parte de Deus, amém? Então eu quero começar. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus em Ruth, capítulo 1, versículo 16, um posicionamento de Ruth em determinada situação de sua vida. Ela estava num momento de decisão, ela precisava decidir, né? A própria sogra disse para ela, olha, eu não tenho mais nada, eu não tenho nada mais a oferecer para você, e então eu aconselho você voltar para sua família, eu aconselho você voltar para sua casa. Mas a Ruth tomou uma decisão muito importante, que mudou totalmente a história dela. E ela diz o seguinte no capítulo 1, versículo 16: disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Então, vamos fazer uma oração, né, pastor Edson? Pode fazer uma oração para Deus abençoar tanto a nossa vida aqui, como a vida das pessoas que vão estar nos ouvindo. Paz, que a paz esteja com todos. Vamos orar então? Senhor Deus, maravilhoso e bendito é o teu nome, ó Pai, nesta manhã, cujo o Senhor nos deu, ó Deus querido, verdade, que o Senhor possa abençoar a minha vida, a vida do pastor Valdecir, ó Deus, neste momento, Deus, falar ao nosso coração, ao coração daquelas pessoas que vão estar ouvindo, vendo esse vídeo, ó Deus, que possa realmente mudar a história dessas pessoas, ó Pai, assim como mudou a nossa, Pai. É verdade. No nome poderoso do Senhor Jesus, amém. Amém, amém. Pastor Edson, a gente olhando esse texto da palavra de Deus, e logicamente a Ruth teve assim uma oportunidade ali, né? Tanto de ficar com seu povo, com sua família, ou tomar um rumo diferente da vida dela, né? Então a gente viu isso. E qual foi a maior decisão que ela pôde tomar dentro dessa fala que ela teve em Ruth capítulo 1? Olha, pastor, olhando para esse texto bíblico, olhando para Ruth, para a vida de Ruth, nós vemos uma mudança radical. Ela deixar o próprio povo dela, deixar os seus costumes, né, os seus ideais, para mudar a postura de vida, para realmente acreditar num Deus que tem poder para mudar a história. E ela tomando essa atitude, nós vemos que realmente a história dela é mudada, né? Ela sai de um estado de tristeza para um estado de vitória, de bênção, de mudança radicalmente. E às vezes a gente tem que tomar essas decisões, mudar radicalmente, principalmente quando nós conhecemos a Jesus. A mudança então começa no momento em que nós damos ouvido à palavra de Deus, quando nós realmente acreditamos em Deus, né? Ou porque provavelmente, o que dá para se entender, Noemi, ela falou do Deus dos judeus, ela falou do poder de Deus, né? Tanto para a Orfa como para a Ruth. Eu creio que Noemi falou desse poder de Deus para elas, né? E a partir desse momento, então, ela ouve, né, aquilo que ela aprendeu e coloca em prática nesse momento, né? Que ela diz assim, ó, o seu Deus será o meu Deus, né? Então ela se lança numa confiança em Deus para poder seguir Noemi, seguir sua sogra, que ela mesma disse o quê? Que ela não teria mais nada para oferecer para ninguém, né? Porque ela estava tão amarga, tão triste, que ela faz um pedido. Qual o pedido? Você lembra qual o pedido que ela fez?
Então, pastor, Neemi, ela se sentiu tão amargurada, tão triste, que ela decidiu querer mudar o nome dela. O nome dela de Neemi para Mara, né, amarga, de tanta a divergência que ela sofreu, de tanta a dificuldade que ela começou a enfrentar. Porque ela perdeu, né? Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, né? E isso causou. Exato, ela ali com a morte do marido, né, veio a viúva, veio ser uma viúva, depois a morte dos filhos, já não lhe restava mais nada, esperança alguma, ela decidiu ali voltar para sua terra natal. Mas voltando totalmente destruída, né? Porque ela deixou a terra com uma expectativa de um tempo melhor, de algo melhor na vida dela, mas não foi isso que aconteceu. E ela decide voltar para sua terra. E junto com ela, de repente, a sua nora, a Ruth, resolveu ir junto e declarar que onde ela fosse, ia. Significa o quê? Sabendo que estava voltando para aquele lugar, com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Mas lá, o que havia? Lá havia a presença de Deus, né? Ali estava o Deus de Noemi, o Deus que muda a história, o Deus que nos dá uma oportunidade de viver uma nova história, como o próprio Jesus disse, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Foi que então aconteceu. O pastor Edson, ele passou um tempo na sua juventude realmente nas drogas, né, um tempo difícil na vida dele, e vivia isso, né, esse período de infância. Foi desde a infância? Como que? Dos meus 7 anos de idade. 7 anos de idade, aí foi até os 23 anos de idade. 23. E usava droga, crack e tudo mais. Voltando assim, entrando nesse período da minha história um pouco, mas voltando um pouquinho atrás, nós olhamos, eu vendo o livro de Ruth, Neemi aqui, eu olho que Ruth, ela olha para Neemi, porque a gente tem que ter exemplos na vida, né? O exemplo de Ruth, o exemplo de Neemi para Ruth era favorável. Neemi tinha um exemplo de Deus na vida dela. Porque você não pode seguir alguém que você realmente não possa te dar um exemplo. E eu não tive um exemplo na minha infância, na realidade, né? Assim, não com meu pai, minha mãe não me amasse. Minha mãe é uma benção, meu pai também. Mas o exemplo do meu pai levava eu a uma vida de ruína. Porque eu não via no meu pai uma estabilidade de um ensinamento, embora vivendo na ignorância. Então eu não podia ter esse exemplo, um exemplo de seguir um Deus ou de ter uma vida melhor. O exemplo era totalmente ao contrário, ao oposto, era um exemplo ruim. E às vezes você segue o exemplo, você quer ver as coisas. Eu com 7 anos de idade, para você ter uma ideia, eu ia no presídio, o antigo São Bernardo aqui, eu ia visitar ali o meu pai. Às vezes a pessoa, mas... Não, eu falar a verdade, porque eu ia lá visitar meu pai. E ali dentro daquele lugar, eu aprendi a usar maconha. Eu aprendi a fumar o primeiro baseado, né, na época. O primeiro baseado eu aprendi a fumar ali. Então o primeiro conselho que a gente pode tirar aqui é que você, que é pai, que está nos ouvindo, o teu filho está olhando para você, olhando para suas ações, para suas atitudes. E uma coisa, né, porque a gente precisa oferecer para os nossos filhos uma base, né? E essa base, só Deus, né? Só Deus. Só Jesus. E a base, ela é fundamental. Ela é fundamental na vida. Porque quando eu olhava a minha base, eu olhava de modelar igual ela era. Então, qual era o sonho? Qual é o sonho de um jovem hoje? O meu sonho da minha juventude era o quê? Era ser bandido. A realidade era essa, eu ia no presídio visitar meu pai, chegava ali, meu pai ia fazer as visitas íntimas com a minha mãe, e a gente ficava ali conversando com o resto do pessoal, ficava ali no pátio, os bandidos ali, e ali o interesse de ser aquilo que eles eram, de estar ali no mesmo lugar que eles estavam, porque era o exemplo que eu tinha naquela época. E graças a Deus, né, que Deus, ele é poderoso para mudar a história. Muito bem, logicamente conhecendo o Senhor Jesus, e Ele é a base sólida que nós precisamos, né? Jesus é a base que nós necessitamos para ter um alicerce com nossa família, com os nossos filhos. Se queremos oferecer algo realmente precioso para os nossos filhos, então, meu irmão, só em Cristo, só em Jesus, nós podemos verdadeiramente oferecer aos nossos filhos esta base de um futuro abençoado, um futuro realmente
realmente estável na presença de Deus. Porque, na verdade, quando você se entra numa vida dessa, de usar droga, né, só Jesus para libertar. O que aconteceu nesse tempo de sua conversão? Bom, aos meus 23 anos, eu ia fazer 23 anos em 1995, eu estava num estado muito triste, um estado do fundo do poço, vamos dizer, né? O fundo do poço, onde não havia mais solução. Eu não encontrava mais recurso nenhum, porque eu estava envolvido já com o crack, né? Como eu disse, comecei ali na maconha, mas acabei conhecendo o crack e estava envolvido já com o crack, já. Então, quer dizer, uma droga totalmente diferente. É um abismo chamando o outro abismo, né? Um abismo chamando outro abismo, levando você à decadência, à falência espiritual, né? Que já não tinha, né? Mas a falência carnal, quer dizer, vegetando. Porque, na realidade, eu vegetava, né? Às vezes, a vegetação, às vezes a gente pensa que não, mas era uma vegetação assim, porque o que era o meu intuito? Era usar só droga. Sim. Era passar 4, 5 noites fora de casa, fumando pedra. Então, quer dizer, nem água, às vezes, eu bebia, nem comer eu comia. Então, na época que eu me converti, eu estava muito magro, seco mesmo. E nesse momento, eu me lembro ainda que o último dia que eu usei droga, eu usei 4 gramas de pedra, sozinho. 4 gramas é uma pedaço, assim, quase um tijolo, assim. E sozinho eu fiquei usando aquilo ali, foi 3 noites, né, usando droga ali dentro de casa, junto com a esposa, com os filhos, vendo, presenciando, tudo isso. E naquele dia, ao terceiro dia de manhã, eu resolvi mudar a minha história, chamando Jesus para entrar nela, para Jesus fazer a diferença na minha vida. Mas alguém insistiu com você? Alguém pregou para você? Insistiu? Sim, foi, muita gente pregou para mim. Humilhou muitos crentes ou não? Um pouco. Não, eu estou falando porque às vezes nessa situação, a pessoa, lógico, nessa situação toda, acaba humilhando o crente, brigando, e essas mesmas pessoas são as que querem nos ajudar. Eu estou falando isso porque pode ter alguém da sua família que está nesse estado, e você, às vezes vai falar, não vale mais a pena, desiste, mas eu quero dizer para você que não deve desistir, né? Nunca. Porque se não houvesse essa insistência, talvez você não estaria aqui contando essa história. Não estaria mesmo. Então, um amigo meu, então ele pregou Jesus 2 anos para mim. 2 anos. E como o senhor falou, né, pastor, se eu tirei sarro de alguma vez, uma vez ele disse para mim que da forma que eu ia para o inferno, né, que eu ia para o inferno, e eu falei assim, poxa vida, então me mostra, se você provar para mim dentro da Bíblia que eu vou para o inferno, eu acredito em você. Aí abre aí a Bíblia e acha meu nome aí, Edson Rosalves Souza, destinado ao inferno. E eu me lembro aquele dia que ele pegou e foi embora para casa dele, e eu fui para a minha, ficamos ali, e muitas coisas, né? Mas mesmo assim, ele insistiu, ia lá, falava, olha Branco, Jesus te ama, Jesus pode mudar a sua história, e de fato, Jesus mudou a minha história, porque ele acabou sendo assim como nós estávamos vendo aqui de Neemi e Ruth, né? Um exemplo a ser seguido, porque eu comecei a olhar que a vida dele realmente estava sendo mudada, e eu falei, poxa vida, Jesus mudou a vida desse rapaz, ele vivia no mesmo bar que eu, então Jesus pode mudar a minha vida, e eu entendi nesse momento, pastor, que Jesus, ele podia mudar a minha vida, podia transformar a minha vida, e foi de fato o que está acontecendo. É isso mesmo, porque o exemplo, né, o exemplo é muito importante para que as coisas Deus possa trabalhar nas situações e fazer de nós verdadeiramente liberto. Como nós falamos, conhecerei seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O exemplo, né, em casa, quando nós temos um exemplo em casa, da pessoa realmente que ama Jesus e apresenta Jesus aos filhos, né? E insiste também, por exemplo, você pode estar tendo na sua casa um primo, sobrinho, ou alguém na tua casa, como a vida do pastor Edson, como ele está relatando aqui, né? Cai no mundo das drogas e tudo mais, só que houve alguém que insistiu, né? Alguém que falou, alguém que não se deu por vencido, e hoje ele está aqui dando esse testemunho para a glória de Jesus. A mesma coisa, nós precisamos disso. Só que no momento em que Jesus entra na nossa vida e nós entregamos a vida para Jesus e falamos assim, eu aceito Jesus na minha vida, ouve-se a entrega, ouve-se a rendição, aí já começa uma outra etapa da nossa vida. O que fazer agora que eu aceitei Cristo? Né? Porque tem muitas pessoas que aceitam Jesus, está no mundo das drogas, aceita Jesus, passa um tempo, volta. Que não foi o caso do pastor Edson, porque hoje ele é pastor, mas ele viveu esse momento de transição da sua vida,
Nesse momento em que, do antes e depois de uma história, mudasse para uma nova história, né? E o que você fez? Né? Porque os amigos, as drogas continuavam no mesmo lugar, os amigos continuavam talvez te chamando. Houve isso ou não, no começo? É interessante isso, pastor, é verdade, porque o que acontece? Você vai mudar, né? Você tem uma vida lá atrás, é uma mudança radical. Você é um viciado, então desejo, vontade, ela vai existir dentro do seu coração. E mesmo quando você toma uma decisão de aceitar Jesus, você está tomando uma decisão de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de viver um novo tempo. E isso acontecia, por quê? Porque a gente, lá onde eu moro, lá tem um barranco, antigamente tinha uma favela, hoje já não tem mais, né? E ali o pessoal se reunia ali para fumar maconha, droga, e eu estava sempre envolvido, né? Ia ali para fumar junto, estava sempre envolvido. Então, o que eu fiz? O que fazer? Foi o que o pastor falou, interessante. O que fazer? Fugir da aparência do mal. O que eu fazia? Eu não descia lá embaixo. O pessoal branco. Você tinha vontade de descer assim? Você batia alguma foz, alguma coisa, falando assim, desce lá, ou você sentia vontade de descer lá? No começo ou não? Assim, no princípio, sim, claro, de estar ali, até mesmo falando assim, não, eu vou lá, mas eu não vou, porque você tem essa ideia, eu vou lá, mas eu não vou fumar. Agora eu sou liberto. Eu vou lá, mas eu não vou usar e tal, não, é mentira. Isso é cilada, né? É cilada, mentira. Isso é cilada. Porque você está saindo de um tempo de ruína, de um tempo que você está, como se diz, acostumado. Eu já estava acostumado com aquela vida, com aquela rotina, descer ali, fumar um baseado, subir para casa e tal, mas então eu falei, pô, se eu descer, eu vou fumar, porque vai estar ali conversando, o cheiro, tudo, vai inibir a minha vontade de fumar. Então o que eu fazia? Ficava em casa, ficava ali, assistia. Resistia, então? Resistia. Aí entra aquele versículo, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. E não é fácil resistir certo tipo de coisa, porque eu não estou falando, você está acostumado com aquele estilo de vida, agora é um outro estilo de vida, é um novo pensar, é um novo agir, e o diabo, a Bíblia fala que ele é sujo, é astuto, né? A Bíblia fala que ele veio roubar, matar e destruir, é a vontade dele, jamais ele quer que você mude de vida. Jamais ele quer que você seja transformado, saia desse estado de miséria para um estado de vitória. Nunca, o diabo não quer isso para mim, não quer isso para ninguém, né? Porque o intuito dele é destruir a nossa vida. Matar, roubar e destruir, né? Exatamente. É acabar com a família, com a vida da pessoa, né? Acabar com você, ele não está nem aí, não importa. E que nem o pastor falou, acabar com a família. Eu me lembro que na minha época, no meu estado em que eu vivia, até minha mãe, né? Ela falou para minha esposa, olha, vai embora. Eu tinha 2 filhos na época, 2 filhas, né? Na época. Então até minha mãe, ela vendo não que ela vendo o meu estado e vendo a situação da minha esposa, ela falou assim, olha, é melhor você ir voltar por causa do seu pai, porque o meu filho não tem jeito. Né? Porque muitas vezes... Olha que interessante, pastor, dá licença um pouquinho, né? A sua mãe falando, né? Volta para sua casa, volta lá para o seu pai, né? Não é a história. É verdade. Tá vendo? Né? Falando, pensando aqui, né? A esposa dele acabou vivendo esse momento da Ruth e de Noemi também, né? Quando a sua mãe chega e fala assim, volta lá para casa do seu pai, vai ser mais seguro, né? Exatamente. Mas o que ela escolheu? Ela escolheu ficar, Então? ela escolheu acreditar na possibilidade de Deus mudar a nossa história, e foi o que aconteceu, né? E hoje ela vive essa nova história contigo, hoje ela vive, né? a nova história, graças a Deus, temos 3 filhos, 2 netas, Deus tem nos abençoado ricamente e continua abençoando. E mais uma coisa interessante, meu amado, que Deus, Ele continua operando nossa vida, nós nunca estamos livres da opressão, nunca estamos livres das astutas malignas do diabo. O diabo, ele é o nosso adversário, vive ao nosso redor bramando como um leão, esperando o quê? Uma brecha. Quando nós damos uma brecha, porque existe muito caso, que nem o pastor já falando aqui, a pessoa, ela vem para a igreja, ela se liberta, né, se dá como convencida, né, porque a libertação, ela é genuína, né, quando nós conhecemos Jesus e somos libertos, é genuíno, então se dá de convencido, mas continua nos seus mesmos hábitos. Não, eu vou ali, eu vou aqui, e continua fazendo as mesmas, não foge da aparência do mal. É necessário você fugir, não então, adianta. O conselho é exatamente mudar a rotina que anteriormente você tinha. Então esse é um conselho, né? Então serve para você que talvez está nos assistindo, que está vivendo isso, ou você que tem alguém da sua família que está vivendo isso, e você agora tem uma palavra para essa pessoa, né? Ela precisa fugir, ou ela precisa sair daquele ambiente, para que ela possa verdadeiramente ser
liberta, né? Jesus já libertou? Já. Jesus já nos deu a salvação de graça, não é? A palavra de Deus diz que é a salvação de graça. Só que se para manter nessa salvação, a responsabilidade é nossa. Né? A salvação já foi conquistada pelo derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ali ele traz a remissão dos nossos pecados, o perdão para nós. Só que nós precisamos então seguir, ter a responsabilidade de se manter nesta libertação. É o que o pastor está dizendo aqui. Só que para se manter nesta responsabilidade de salvação, então, o que você fez mesmo? Então, você foge. Fugir da aparência do mal, fugir dos mesmos hábitos que já não você sentava tinha. Mais na roda ali dos... Quando você está num estado de começando a viver uma vida com Cristo, irmãos, o diabo vai querer te tirar da frente desta nova vida. O diabo não vai querer que você muda de sua história. O diabo quer que você vive uma vida derrotada. Então, o que eu tenho que fazer? Peraí, eu recebi Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Significa o quê? Eu entreguei o meu fardo a Jesus, né? Não sou eu mais, é Jesus que vai cuidar de mim. Quando nós falamos é Jesus que vai cuidar de mim, é o tal negócio, você tem que deixar Jesus cuidar de você. Quando você pensa, não, mas isso aqui não vai, irmão, não consegue, nós não vamos conseguir. Sem a força de Jesus na nossa vida, nós não vamos dizer, por quê? Porque nós começamos agora. Você está mudando um estilo seu de vida, você vive numa vida de ignorância, né? De que tudo é do seu jeito. Peraí, o jeito de Jesus é diferente, porque você vai ter que aprender a viver de formas diferentes. Eu vou ler um texto bíblico aqui, que está lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 13, olha o que ele fala: ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do amado do seu amor, ou seja, do reino do seu filho, né, ou o amor do filho. Quer dizer, ele nos tirou, ele nos transportou para um reino. Qual é o reino de Jesus? O reino de Jesus, o reino dele. Então não é mais o seu reino, não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus que tem que fazer parte da nossa vida agora. Talvez a sua vontade agora não é a minha vontade. A vontade de Jesus é o quê? Que nós oremos, que nós vamos ler Bíblia, que nós jejuemos, que nós nos fortalecemos no Espírito Santo. Porque se você não tomar essas decisões na sua vida, o que vai acontecer? Vai ficar vulnerável. Qualquer coisinha qualquer coisinha, eu digo assim, qualquer coisinha que acontece com você, não vou mais, né? Quantas mil vezes eu disse na igreja, não vou mais para a igreja, não vou por causa disso. Irmão, e presta bem atenção, a igreja não há perfeição, né? Nós não somos perfeitos, Deus nos faz transformando a nossa vida a cada dia. Na igreja vamos encontrar muitas dificuldades, vamos enfrentar muitas coisas, mas lá é o lugar onde Jesus vai te abençoar, onde você vai encontrar pessoas. Hoje eu tenho aqui o meu pastor, além de meu pastor, é meu amigo, né? É uma bênção, é um paizão na minha vida, né? E a gente vai encontrar uma pessoa que realmente vai estar orando, vai estar ali buscando Deus, para que você realmente seja curado, transformado. A igreja, ela é para isso. Porque a igreja não é somente massagear o nosso ego, mas é viver uma história com Deus. E hoje eu vivo uma história com Deus. Estou aqui do lado do meu pastor, tem sido uma bênção na minha vida. Por quê? Porque ele acreditou também, né? Acredita, porque você vai dando o seu testemunho, você vai vivendo, vai andando com Cristo, e Cristo realmente vai mudando a sua história. Porque, na verdade, para viver essa nova história, né, da água, essa mudança, né, na nossa vida, do antes e depois, nós precisamos, primeira coisa, né, para resumir tudo aqui, a primeira coisa é você tomar a decisão, né? Tudo começa com uma decisão de seguir a Cristo, de se entregar completamente a Jesus e estar disposto a viver essa nova vida com Deus. Esse é o primeiro passo que nós precisamos dar. A partir do momento em que nós damos esse passo, aceitamos a Cristo Jesus, estamos dispostos a viver essa novidade de vida, a partir daí, logicamente, que Deus entra no seu coração. Jesus mesmo disse: eis que estou à porta e bato, se abrir eu entrarei e cearei convosco e você comigo. Beleza, então, a partir desse instante, então, que eu decido servir a Jesus, né? Eu vou entregar minha vida a Jesus, então é sinal que eu estou abrindo a porta do meu coração, da minha vida, para que Ele possa operar no meu coração. E a partir desse momento que Ele está operando na minha vida, logicamente que eu tenho oportunidade de tomar decisões maravilhosas na minha vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a partir desse instante, então, a minha vida começa a mudar.
né? Logicamente que Deus vai trabalhando, como o pastor Edson já disse aqui, Deus vai trabalhando dia a dia. Segunda coisa, resista o diabo, quer dizer, foge da aparência do mal, sai realmente da presença do mal, evite você estar onde você estava antes. Se a vida velha te levava para um círculo de amizade que não te faz bem, ou que te leva a ferir um princípio da palavra, se afaste dele por um tempo. Não é para você virar as costas para as pessoas, de jeito nenhum. Não é isso que nós estamos aconselhando. Não é você virar as costas para as pessoas e achar que agora você é melhor do que elas. Não, mas é você evitar o local onde as coisas aconteciam, para que você se afastasse de Deus. Né? E o momento de você encontrar os velhos amigos é você mostrar para eles que há um Deus. Foi o que aconteceu com o pastor Edson. O seu amigo que pregou para você vivia a mesma coisa que você, não era? Sim, vivia a mesma coisa. Usava as mesmas drogas. Éramos parceiros em vícios de droga, né? E uma coisa importante que o pastor falou aqui, você não vai virar as costas para seus amigos, simplesmente vai deixar de fazer as mesmas coisas. De comungar com eles ali, né? De estar ali junto, ali naqueles momentos, porque isso é muito importante. Se você não se adaptar com um novo estilo de vida seu, não adianta, irmão. Não adianta. A situação não vai mudar, só vai mudar quando nós acreditamos que Deus entrou no controle da nossa vida. Então, quer dizer, eu não sou mais o dirigente da minha vida, é Deus que me dirige, é Deus que me ordena a fazer as coisas, me ordena não, assim, como se dizer, é Deus que vai me dar sabedoria, direcionamento né, para viver uma nova vida, porque é Deus que tem o poder sobre a nossa vida. Mas o Deus, ele só vai tomar conta da nossa vida quando nós entregamos ela. Sim. Deus tem poder. Se Deus quiser mudar a sua história agora, ele muda. Se ele quiser entrar, ele não é, mas só que Deus, ele é um Deus educado. O pastor acabou de citar aqui. Eis que estou à porta e bato. Ele vai bater na sua porta. Às vezes você diz, mas você acha que Jesus vai descer? Não, bater na porta é quando você ouve alguém pregar a palavra, é quando alguém chega com você e fala assim, olha, Jesus te ama, Jesus pode mudar a sua... É assim, nesse momento, Deus está usando as pessoas para... Foi assim que aconteceu comigo. A pessoa, ela prega, olha, Jesus te ama, Jesus pode mudar... Eu entendi que só Jesus podia mudar a minha história. A droga não mudava a minha história. A droga, ela me afundava. Hoje você é feliz? Hoje eu sou feliz, graças a Deus. É que a gente aqui está num bate-papo aqui agora, né? Uma nova história, esse momento que nós estamos passando aqui. Não dá para a gente pontuar tudo o que aconteceu. Sim, porque o nosso tempo, na verdade, ele é curto, né? É curto e às vezes também tem muita coisa que a gente acaba, né? Não vem na mente, vai passando o tempo e vai lembrando, né? É verdade. Mas existe muita história, né? Aqui da minha conversão, de coisas que a gente ainda não falou, mas é o necessário, meu amado. Você que vai ouvir, está ouvindo nós, é o necessário, é você entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser Deus. Talvez hoje você está aí nessa situação, ou talvez um parente seu vivendo na droga, talvez até mesmo, muitas vezes a gente não tem mais jeito, né? Porque é muito fácil a gente falar que não tem jeito. É mais fácil falar que não tem jeito do que falar que Jesus pode mudar a história da pessoa. Então é muito fácil a gente desistir. Você imaginou essas pessoas, aquela pessoa que pregou Jesus para mim, desistisse? Eu me lembro que certa vez, né, vou atestar aqui porque foi coisa boa que ele fez, o pastor Edgar foi na minha casa pregar Jesus para mim, faz parte da minha história. Pessoas que marcam a nossa vida, e muitas vezes a gente não dá muito valor no momento, mas a gente vai lembrar, e ele marcou minha vida. Eu lembro o dia que ele foi lá na minha casa, né? Foi ele, o irmão do pastor Valdecir, foram lá em casa, falaram do amor de Jesus para mim. Naquele tempo eu não tinha aceitado Jesus ainda, mas a semente é plantada. Hoje nós estamos plantando uma semente de libertação, de que Deus pode libertar a sua vida. É verdade. Então, e a terceira coisa, né? Nós falamos da primeira, né? Da segunda, da terceira coisa agora, para concluirmos aqui. A terceira coisa é você buscar em oração, lendo a Bíblia, né? Leia a palavra todos os dias, porque a palavra de Deus é que vai trazer fé e também vai trazer uma renovação em nossas vidas. Então, a leitura da palavra, a oração e outra coisa, rodeie-se de pessoas que amam a Jesus, né? Fique perto das pessoas que verdadeiramente amam o Senhor Jesus. Essa é uma coisa fundamental para que as coisas possam caminhar de uma forma maravilhosa na nossa vida. E quero louvar a Deus porque passamos esse tempo junto. A história do pastor Edson, lógico, tem muitas coisas ainda para ser falada, mas
Na próxima terça-feira nós teremos um bate-papo de novo, tá bom? Na próxima terça-feira nós vamos estar com uma nova história contando para você aqui no nome de Jesus. Então terça-feira você não pode perder. Hoje nós estamos aqui mostrando a história do pastor Edson, né? Mas na próxima terça-feira nós estaremos então com mais um outro convidado conosco aqui para falar também de como foi essa passagem, né, de uma vida derrotada, destruída, para uma vida realmente nova, uma nova história que aconteceu na vida dela. Então, não esqueça, terça-feira que vem, nós estamos para falar com você novamente uma nova história. Só que agora, nós queremos orar por você, orar, pedindo a Deus para abençoar. Se você quiser fazer o seu pedido aí de oração, você pode deixar aí nos comentários. Nós estaremos orando especificamente, né, por essa pessoa, falando o nome dela, tudo, apresentando-se a Deus essa pessoa, né? Com certeza. Mais uma coisa, compartilhe com uma pessoa que você conhece, que está num estado desse, numa situação dessa. Compartilhe, viu? Em nome de Jesus, que creio que Deus vai abençoar a vida de vocês. Isso, e compartilhe também seus testemunhos aí, tá bom? O que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer e está fazendo e vai fazer aí, através do nosso vídeo aqui. Conte o seu testemunho, irmão, porque eu creio que Deus está trabalhando através desse canal nosso aqui, tá bom? Eu creio que Deus vai estar libertando, que Deus vai estar curando vidas em nome de Jesus. E principalmente o nosso desejo maior é que o Senhor Jesus encontre liberdade aí na tua casa para trabalhar e curar, libertar, né? E você poder ter o seu parente igual aqui, ó. Oh, que benção, né, pastor Edson? Graças a Deus. Não vamos orar por você agora, você que ainda queira receber uma oração ou contar o seu testemunho, põe aí no comentário, né, pastor Edson? Sim, coloca no comentário. Se você precisar de ajuda também, né, de algum conselho específico, né, a gente está aí para te ajudar. O que for preciso fazer, nós estamos aí para fazer, para que Jesus mude a sua história mesmo. Você pode passar aqui na igreja, a gente está aqui, você pode passar aqui para receber oração, Rua Arthur Avelino Machado, 457, Jardim das Bandeiras 2, Campinas, São Paulo, tá bom? E nós vamos orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor, sim, nosso Deus e nosso Pai, sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, nós invocamos sua bênção, meu Deus, sua presença na vida desta pessoa, meu Deus, que agora clama, na vida desta pessoa que agora coloca-se diante do Senhor pela fé. Deus, alcance o coração dela, Senhor, que esta fé que está ligada com a nossa aqui, Senhor, ela receba a libertação, receba a cura, receba a bênção do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus amado e querido, nós apresentamos diante de ti essas pessoas e pedimos, meu Deus, a bênção do Senhor, a graça do Senhor. Pedimos, meu Deus e meu Pai, abençoe poderosamente esta família e haja libertação, Pai. Ó Deus, que haja uma nova história, como houve na vida Ruth, como houve na vida do pastor Edson, Pai, que haja também na vida deste amigo, desse parente, desta família, uma nova história em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Quinta-feira, 8 horas da noite, nós temos nosso culto ao vivo também. Participa conosco no nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz e deixa aí o seu like, tá? Deixa aí inscreva aí no nosso canal, tá bom? Deus abençoe, querido pastor Edson. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Então até a terça-feira. Deus abençoe. Paz.